Olá, vamos continuar estudando os elementos gerenciais relacionados ao modelo Universidade Corporativa em Rede. Neste vídeo da série, veremos a cadeia de valor da Universidade Corporativa em Rede, suas diferentes etapas e principais atividades a serem gerenciadas. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engim. Após aprofundarmos os conhecimentos até aqui discutidos, podemos concluir que a Universidade Corporativa em Rede, com base em suas diretrizes estratégicas, fundamentos andragógicos e visão de mundo sistêmica, pretende promover uma nova cultura de desenvolvimento humano e organizacional alinhada às demandas da sociedade do conhecimento. Na teoria, é consenso afirmar que o valor de desenvolvimento humano e organizacional alinhados é alcançado a partir da identificação das lacunas de competência e a contínua atualização e produção de ações educativas direcionadas a eliminá-las em toda a rede. Mas na organização, qual a cadeia de valor a ser implantada de maneira a alcançar esse resultado na universidade corporativa? Tradicionalmente, o macroprocesso para o treinamento e desenvolvimento divide-se em 3 etapas: recepção, planejamento e execução e avaliação de satisfação. Porém, para ser capaz de gerenciar a complexa rede de relacionamentos internos e externos, que são essenciais ao desenvolvimento organizacional, o macroprocesso de desenvolvimento de pessoas que compõem o sistema de educação corporativa deve ir além da simplificação da estruturação em 3 etapas. A UCR não deve se manter no papel passivo de receptor de demandas internas, mas deve sim ser proativa para aumentar a abrangência das ações educativas além dos muros institucionais. Também deve ser respeitada a complexidade das atividades da etapa de planejamento, incluindo o planejamento do alinhamento estratégico das ações e as necessárias adaptações e atualizações de conteúdos e de competências a serem trabalhadas. Quanto à etapa de avaliação, não há dúvidas que a simples avaliação de percepção e satisfação do aluno com a realização da ação não permite a avaliação da eficiência da ação e a sua efetividade para a aprendizagem organizacional multinível. Então, qual cadeia de valor é proposta pela UCR? Para o novo modelo Universidade Corporativa em Rede, qualquer sistema de educação corporativa, seja ele estabelecido no primeiro estágio de departamento de treinamento, estruturado como ensino à distância, como educação corporativa, universidade corporativa, a Stakeholders University, ou principalmente já alinhado ao último estágio de UCR, deve considerar um macroprocesso que gerencie efetivamente a cadeia de valor do sistema de educação corporativa. Para a governança da UCR, como vimos nos primeiros vídeos dessa série, deve-se institucionalizar os componentes da governança multinível, sendo o Conselho Educacional como um agente integrador e os prestadores de serviços responsáveis pela transversalidade das redes intra- e interorganizacionais, os serviços de gestão estratégica, de gestão do conhecimento e de governança do conhecimento e da aprendizagem. Utilizando-se de estrutura matricial, destacam-se ainda os serviços básicos e indispensáveis ao atendimento da execução das ações educativas. São eles: o serviço de gestão de pessoas para institucionalização de benefícios financeiros e não financeiros, de incentivos ao ambiente colaborativo 8.6. Tecnologias e sistemas, tanto de educação propriamente dita, como para avaliação e aprendizagem contínua, disponibilização de canais de feedbacks, memória organizacional e o observatório de competências, infraestrutura e logística para melhor execução das ações educativas, sejam elas de ensino, de pesquisa ou para o incentivo às redes de aprendizagem, de maneira a mitigar custos e riscos de desalinhamento entre planejamento e execução. Os serviços de compras devem considerar não somente o levantamento de melhor preço, mas principalmente a qualidade dos serviços de educação e a rede de aprendizagem que pode se desenvolver entre os parceiros, com a consequente transferência do conhecimento. Entre
Entre estas se destaca a secretaria acadêmica, que deve ser gerenciada não apenas como um serviço de arquivo de documentos, controle de presenças e emissão de certificação e declarações, mas inclusive ser um gestor da memória organizacional quanto ao desenvolvimento de competências dos colaboradores. Isto é, gerenciar de forma sistêmica e com base na memória das ações educativas realizadas a evolução das competências individuais planejadas pelo Plano de Desenvolvimento Individual. O macroprocesso proposto pelo modelo CR está estruturado de maneira a atender a etapas distintas, porém sequenciais, interativas e complementares. Pode-se agrupar etapas, mas sem perder a complexidade, profundidade e abrangência de suas responsabilidades e entregas de resultados. Vamos mergulhar em cada etapa do macroprocesso de cadeia de valor da UCR? A primeira etapa da cadeia de valor, chamada de recepção, passa a ser precedida de ações coordenadas que estabeleçam um novo perfil à etapa, tornando-a proativa e responsável pela gestão do capital relacional da universidade. Ou seja, passa a ter a função de aproximação com os atores internos e externos para a divulgação dos trabalhos, para a motivação e sugestão de necessidades de ações educativas e, principalmente, para a criação de parcerias no mapeamento e identificação das lacunas de competências a serem trabalhadas pela universidade. A gestão de capital relacional envolve a gestão de stakeholders do sistema de educação corporativa, tendo que identificá-los e analisar seus interesses e influências sobre cada etapa do processo da UCR. O modelo de comunicação em rede, estabelecendo um plano de ações coordenadas mais específicas para manter relacionamento saudável com cada stakeholder. A definição de diretrizes estratégicas do SISTEC, que deverão ser respeitadas por todos os múltiplos atores, e o desenho do mapa das competências a serem desenvolvidas pelas ações educativas, sejam elas formais, não formais ou informais. Na recepção, para-se de ser apenas um processo burocrático de conferência de documentação e soma-se a responsabilidade do processo de identificação de indícios de lacunas de competências anteriormente definidas como estratégicas. Ou seja, estabelece-se um processo de recepção de expectativas e interesses com um sistema ágil de alinhamento dinâmico das demandas ao mapa de competências e muito mais propositivo do que receptivo. Esta primeira etapa recebe como input, além dos resultados da gestão do conhecimento, junto aos canais de feedbacks internos e externos, os resultados das avaliações multiníveis realizadas pela própria universidade. A segunda etapa do macroprocesso da cadeia de valor da UCR é a seleção, responsável pela análise aprofundada das demandas por meio de critérios claros para selecionar as que apoiarão a universidade a entregar o valor esperado. São critérios propostos pela UCR como filtros de análise para classificação e seleção, pertinências temáticas propostas pelo projeto político-pedagógico, alinhamento com os objetivos estratégicos da organização, eliminação de lacunas de competências individuais, de grupos e organizacionais e de parceiros externos, plano de ação do setor, do parceiro, do grupo, da área, e se são demandas por produção de cursos novos, atualização dos existentes ou homologação de cursos realizados externamente. Os critérios devem ser fundamentados e claros, de maneira que possam ser explicitados e consolidar a transparência da inclusão e exclusão de ações educativas no portfólio da instituição. Para esta etapa, sugere-se a realização de mecanismos que permitam a avaliação por pares, eliminando assim os riscos de decisões individuais e oportunistas que não visem o bem comum. A terceira etapa do macroprocesso da cadeia de valor da Universidade Corporativa em Rede trata da análise e classificação para a priorização e proposição de investimento em ações educativas da UCR. Ou seja, esta etapa recebe uma seleção realizada pela etapa anterior de competências a serem desenvolvidas na organização, analisando-as por meio de uma matriz de priorização que chamamos de GUTAI. As demandas
demandas serão classificadas conforme os 5 critérios da matriz Gutai: gravidade, urgência, tendência, abrangência e impacto. Alguns dos critérios já foram utilizados na etapa de seleção, mas de maneira qualitativa. Nesta nova etapa de priorização e proposição, a análise é quantitativa, onde serão pontuadas de 1 a 5 quanto aos critérios. O G é a gravidade da lacuna de competência que pretende ser eliminada, relacionando-se à missão da organização. O U refere-se à urgência de eliminação desta lacuna para a resolução de problemas estratégicos da organização, podendo ou não aguardar na fila de produção e oferta da ação educativa. O T, tendência de piora do problema gerado pela lacuna, ou seja, caso a lacuna de competências não seja solucionada, tem-se como tendências alternativas. O problema não tem como estar pior, pode piorar de forma lenta ou pode rapidamente piorar de forma exponencial. O A é a abrangência da ação educativa. Se é uma ação que atingirá apenas um indivíduo, um grupo, vários grupos ou toda a organização, chegando até a sua rede. O I é de impacto da ação educativa planejada para alcance de objetivos estratégicos entre atender diretamente a um objetivo ou atender a diversos. Pode ser também a melhoria de resultados operacionais, entre apoiar o alcance de metas de um setor específico ou de vários. E o impacto também a gestão financeira, entre ter previsão do investimento ou não ter financeiro para arcar com os materiais, produção e execução propriamente dita. Chamamos a atenção para que, na etapa de priorização, tem-se a definição de pesos e medidas de priorização alinhadas ao planejamento estratégico. E para a matriz Gutai, deve-se privilegiar o uso de maneira sistêmico, colaborativa e transparente. Ao final da etapa de priorização, deve-se ainda analisar o orçamento previsto, pois ele, nesta etapa, pode definir o peso institucional que acabará por determinar a linha de corte ou o final da linha de priorização. A quarta etapa do macroprocesso da cadeia de valor é o planejamento do desenvolvimento das ações educativas, que se realiza a partir de 5 principais atividades: identificação dos personas, o público-alvo, suas necessidades e expectativas; a elaboração do projeto político-pedagógico, incluindo o mapa de competências a serem desenvolvidas, as ementas a serem respeitadas nos planos de curso, as diretrizes a serem seguidas no planejamento de aula; indicação das competências para a seleção e contratação de equipe responsável pela execução da ação educativa, sejam professores, coordenadores, conteudistas, tutores, instrutores, monitores, produtores de objetos de aprendizagem para os ambientes virtuais, entre outros. Realização de reunião interdepartamental e interinstitucional, o famoso kick-off, para alinhamento das necessidades e desafios a serem superados já no início do projeto. Elaboração das diretrizes para a criação e produção dos objetos de aprendizagem e materiais de apoio aos alunos, instrutores, professores e tutores. O framework de planejamento da UCR, intitulado de Espiral do Planejamento, orienta o alinhamento entre os diferentes planos gerados para a orientação, controle e monitoramento dos resultados das ações educativas. Vamos lembrar que o que não é planejado não poderá ser avaliado em seu desempenho. A etapa de planejamento da UCR envolve a elaboração de plano tático para o período do planejamento estratégico em vigor, a definição dos programas e módulos das ações educativas, elaboração ou revisão do projeto básico educacional de cada nova ação educativa a ser ofertada no portfólio, capacitação de professores para a elaboração de planos de aula andragógicos, apoio à elaboração de indicadores para avaliação da aprendizagem em múltiplos níveis,
o nível individual, de equipes, organizacional, incluindo a prontidão para transferência. Criação e revisão de materiais de apoio e objetos de aprendizagem. Apoio à definição das etapas de avaliação multinível que serão aplicadas em cada ação educativa. Apoio na identificação de necessidade de elaboração ou revisão das ferramentas de avaliação por ação educativa. A quinta etapa do macroprocesso da cadeia de valor da UCR é a responsável pela execução e oferta da ação educativa propriamente dita, seja presencial, à distância ou híbrida. Esta etapa é responsável por fazer cumprir o planejamento elaborado na etapa anterior e, para tal, é de extrema importância uma etapa responsável pela produção e logística de alto nível de qualidade. A etapa de produção e logística envolve o uso de observatórios de competências para seleção de coordenadores e docentes de forma transparente e por competência, e não mais por indicação. Formação do grupo colaborativo intra-organizacional com vistas à eficiência das ações de produção. Estabelecimento de manual de boas práticas de rede de produção e logística. Elaboração do plano logístico de cada ação educativa. Pode-se utilizar o 5W2H de cada ação para que alcance os resultados desejados. Definição do checklist de execução e logística para orientação durante a execução. Na etapa de execução, tem-se o termo de abertura usado para institucionalizar o início da ação. A realização propriamente dita de ações formais, informais e não formais. Controle e monitoramento do checklist de produção e logística. E da manutenção do alinhamento ao mapa de competência, ao projeto básico e ao plano de aula. Ainda sugere-se a implantação do modelo de Status Report, de maneira a se manter a memória não somente das ocorrências, mas das soluções encontradas. Durante a realização da ação educativa, além de se realizar as ações que lhe cabem, deve-se realizar o monitoramento e controle das responsabilidades dos outros atores da rede, que podem influenciar a qualidade da execução. A sexta e última etapa do macroprocesso da cadeia de valor da Universidade Corporativa em Rede corresponde à avaliação multinível proposta pelo modelo CR e que, mesmo sendo mais trabalhosa que a simples avaliação de satisfação do aluno, deve ser respeitada pelos gestores dessa etapa. O modelo de avaliação multinível está dividido em 3 dimensões de análise, que compreende o nível de avaliação educacional, institucional e estratégico, composta por diferentes etapas de avaliação conforme o interesse da organização. Porém, ele não é o fim, mas sim um processo que transpassa toda a cadeia de valor da UCR, alimentando a melhoria contínua do sistema, bem como sendo alimentado por ele, ao se manter próximo das ações, coletando dados e informações para gerar novos inputs de melhorias. Por exemplo, as atividades de homologação e certificação vinculadas à secretaria acadêmica é dependente diretamente desta etapa de avaliação multinível. As atividades de homologação e certificação, que compreendem o processo de homologação e reconhecimento, a categorização do mapa de competências, a declaração de conclusão e a certificação em rede, dependem dos resultados da avaliação. Nesta etapa, gostaríamos de chamar a atenção para a certificação em rede, que não significa apenas a certificação com 2 assinaturas, uma da Universidade Corporativa e outra da parceira acadêmica. Deve-se utilizar a certificação também como um elemento de reconhecimento à comissão organizadora e acadêmica da ação educativa. Então, não se esqueçam de gerar certificados ao corpo docente, como professores, tutores e coordenadores da ação. A certificação como mecanismo de reconhecimento é um dos maiores incentivos à colaboração e realização em rede de um bom evento. Ainda, a certificação não deve mais ser com base na presença, mas pelo resultado da avaliação multinível. O nome de avaliação multinível vem da consideração não somente da aprendizagem individual, como em uma universidade acadêmica, mas principalmente
principalmente do avanço em suas responsabilidades quanto à transferência dessa aprendizagem individual para a prática do trabalho na instituição, a avaliação de desempenho e de competências do corpo docente, da eficiência e eficácia da execução das ações educativas e ainda o desenvolvimento da própria universidade enquanto universidade em rede, além da abrangência e impacto dos resultados do SISTEC para o desenvolvimento da organização. Mais do que pesos e medidas, aprovações e reprovações, o objetivo do modelo de avaliação multinível é possibilitar a medição do quanto o sistema de educação corporativa está perto de um cenário ideal, para que seja possível o alinhamento de rota. Para tal, faz-se necessário estabelecer uma metodologia científica que ofereça respostas objetivas e confiáveis para questões tais como: o aluno realmente aprendeu após participar da ação educativa, está em prontidão e tem autonomia para transferir esse conhecimento para a prática do trabalho? E ao voltar para a sua função, ele conseguiu transferir o que aprendeu? Algo pode ser melhorado na ação educativa para alcançar melhores resultados na próxima edição, em termos de gestão, motivação, conteúdos, método, logística ou atuação da equipe docente? E algo pode ser melhorado no local de trabalho para facilitar ou potencializar a transferência da aprendizagem? Como tornar essa ação educativa mais eficiente, com menores custos e maiores resultados? Quanto o SISTEC está evoluindo de um centro de treinamento em direção a uma universidade corporativa em rede? Quais elementos precisam ser desenvolvidos e componentes melhorados para que ocorra essa evolução? E, por fim, em que medida os resultados de desenvolvimento humano impactaram os resultados da instituição e o alcance dos seus objetivos estratégicos? Para responder a estas perguntas, a avaliação multinível para a UCR é flexível, permitindo à organização a liberdade de processamento de adaptações em respeito às especificidades institucionais, setoriais e culturais, e principalmente às tipologias de ações educativas a serem realizadas. Ou seja, a cada ação deve-se pensar quantas etapas deverão ser aplicadas. Em resumo, como definição, a avaliação multinível é um sistema de incentivo, controle e monitoramento do processo de aprendizagem para o alcance de resultados educacionais, institucionais e estratégicos do sistema de educação corporativa, em seus diferentes níveis e dimensões de atuação. Chegamos ao final deste vídeo, onde foram descritas as etapas da cadeia de valor da UCR e as práticas e ferramentas que deverão ser privilegiadas. Este foi o último vídeo da nossa série sobre Universidade Corporativa em Rede, o modelo mais contemporâneo para as universidades corporativas e escolas de governo. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engim. Espero encontrá-los em outros cursos sobre a Universidade Corporativa em Rede.